Hoje, o nosso convidado é o blumenauense Nelson Santiago, presidente do Badesc, a agência de fomento do estado de Santa Catarina. Nelson Santiago, qual a importância do Badesc no desenvolvimento do nosso estado? Raimundo, o Badesc tem um papel fundamental a partir do momento em que ele ajuda primeiro na formulação das políticas de desenvolvimento econômico de Santa Catarina. E, além de ajudar nessa formulação, nós agimos como um braço financeiro de fomento do estado de Santa Catarina, auxiliando as empresas, desde as micro até as grandes empresas, a investirem na geração de empregos e na melhoria da renda dos catarinenses. Mas o que é que o Badesc financia especificamente? Quase tudo. Nós atuamos num segmento bastante vasto, né? Como eu falei. Os nossos empréstimos começam a partir de R$30 mil e vão até R$10 milhões. E eles servem, via de regra, para investimentos que a gente chama de fixos, né? Construções de áreas pelas empresas, reformas, ampliações, compra de máquinas e equipamentos, também fazemos realmente um volume bastante expressivo, bastante grande, e também alguma coisa de capital de giro, de recomposição de capital de giro para as empresas que necessitam desse tipo de linha. Santiago, qual é a origem dos recursos do Badesc? Nós temos dois tipos de recursos com os quais nós trabalhamos. Nós temos recursos próprios do Badesc, que são oriundos de aportes de capital que o governo do estado fez durante muito tempo no banco e o rendimento das nossas aplicações. E nós atuamos muito fortemente com o repasse de recursos do BNDES, que são recursos bastante baratos, recursos subsidiados vindos do governo federal, e o Badesc é um órgão repassador desses recursos para Santa Catarina. E também uma novidade interessante, Raimundo, para as empresas que queiram investir, empresas catarinenses que queiram investir no Paraná ou no Rio Grande do Sul, hoje também podemos financiar investimentos nesses dois estados limítrofes a Santa Catarina. E qual é a capilaridade do Badesc, já que ele não é um banco convencional com agências espalhadas, né? Aonde o Badesc está presente em Santa Catarina? Nós atuamos em todo o estado, temos presença em todos os municípios catarinenses e fazemos isso através de 6 gerências regionais que cobrem todo o território do estado. Nós temos gerências aqui em Florianópolis e também em Criciúma, Lages, Chapecó, Joinville e Blumenau. Cada uma delas tem uma área regional de abrangência física, né? E atendem alguns municípios ao entorno dessas cidades. Então, com essa capilaridade, não tão grande quanto de um banco comercial, né, mais razoável, nós temos gerentes de negócios nessas nossas unidades regionais que visitam as empresas e fazem todo o trabalho de consultoria, digamos assim, né, direcionando as empresas para tomar conosco o recurso que melhor se encaixa na necessidade do empreendimento que está sendo criado ou ampliado. Que tipo de empresa pode acessar os financiamentos do Badesc? Qualquer empresa, independente do segmento de atuação, serviço, comércio, indústria, né, e independente do porte. Hoje, 85% dos nossos financiamentos são feitos para micro e pequenas empresas, por exemplo. Né, mas também atendemos grandes empreendimentos até 10 milhões. Apenas é preciso a gente deixar bem claro, Raimundo, que como se trata de um recurso público, nós temos algumas exigências talvez um pouco diferenciadas daquelas feitas pelos bancos comerciais. Que exigências são essas? Primeiro, a empresa tem que ter todas as suas negativas, né, de tributos municipais, estaduais, federais, INSS, etc. Né? Porque como a gente aplica nessas empresas um recurso público que vem do pagamento de impostos, nós não temos como emprestar dinheiro para quem não paga os seus impostos. Né? Essa é uma realidade. Depois nós fazemos uma análise econômico-financeira da empresa. Se a empresa tem, por exemplo, restrições cadastrais de Serasa, com outros bancos, né, através do Sisbacen, que é o sistema do Banco Central que nós utilizamos, não é possível emprestar. E se a empresa tiver, sim, uma situação economicamente sólida e for comprovada que ela tem capacidade de devolver o recurso emprestado, aí sim procede-se o empréstimo desse dinheiro. E é levado em conta, por exemplo, a vocação regional quando o tomador de empréstimos chega no Badesc? Nós procuramos investir e incentivar alguns segmentos, sim, da economia, né, que nós chamamos aí dos APLs, os arranjos produtivos locais, que têm um tratamento todo especial, uma atenção especial do banco. E criamos, vez por outra, algumas linhas específicas para atender necessidades da economia catarinense naquele momento. No começo do ano, por exemplo, Santa Catarina foi muito castigada por enchentes, enxurradas que acabaram atingindo quase todas as regiões do estado.
E aí, por conta disso, seguindo aí uma orientação do governador Raimundo Colombo, nós criamos, por exemplo, uma linha chamada Badesc Emergencial, que tem um rito de tramitação acelerado, desburocratizado, juros menores, e que foi uma linha que nós criamos para atender todas as empresas, a partir de janeiro e por tempo indeterminado, que sejam atingidas por esse tipo de intempérie. Então, é uma ação focada que nós fazemos, vez por outra, em alguns segmentos do Estado. Santiago, e quais os custos dos diferentes tipos de financiamento que o Badesc aplica no mercado? Raimundo, como nós temos uma gama muito grande de produtos e, como eu disse, com recursos próprios ou do BNDES, essa taxa de juros ela realmente varia muitíssimo. Mas para o nosso público ter uma ideia, nós temos, por exemplo, algumas linhas de repasse do BNDES para compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. Uma linha de Finame, ela parte atualmente de 6,5% ao ano de taxas de juros. Para comprar equipamentos? Para comprar equipamentos nacionais ou importados sem similar nacional, que é a regra do BNDES do Finame. E esse tipo de empréstimo é de 6,5% ao ano? Ao ano. Como a gente diz, seco, ou seja, sem nenhum outro tipo de correção, TJLP, nada disso. Né? O BNDES tem também linhas de inovação. Inovação cujo juro parte de 4,5% ao ano. É um dos juros mais baixos que existem hoje, um juro subsidiado, né? Porque se a gente observar que a taxa Selic está acima de 12%, então você veja que você pagar 6,5%, 4,5% no empréstimo desse, é um juro realmente subsidiado pelo governo para o tomador, para o empresário. Né? E existem outras linhas, por exemplo, para construção, a gente usa uma linha chamada BNDES automático, cujo juro hoje está em 11,9% ao ano. Então, também abaixo ainda da Selic. Então, são recursos bastante baratos, bastante atrativos. E aí eu gosto sempre até de fazer uma observação importante. Eu tenho percebido nas visitas que faço a empresas que muitas vezes os empresários são, têm um pouco de medo de tomar recurso em banco, né, para fazer algum investimento, uma construção, por exemplo. Fica naquela história, não quero pagar juro, vai ser muito caro, vai custar 2 vezes o valor da obra, etc. E ele começa a investir com recurso próprio. Acontece que eu sempre brinco que obra dura o dobro do tempo e custa o dobro do orçamento inicial, né? Via de regra é isso. Então o que acontece muitas vezes? Quando o empresário chega lá na metade da obra, ou às vezes muito próximo do final, ele se descapitalizou, né? Queimou o seu capital de giro, não acessou uma linha barata como essa de BNDES, né, para fazer o investimento, e aí quando ele se descapitaliza, ele precisa ir ao mercado buscar recurso de capital de giro. E o custo do capital de giro é sempre no mínimo o dobro, às vezes o triplo do custo que ele teria em tomar um recurso para investimento. Então o que eu sempre coloco é o seguinte, antes de investir, nos procure. Os nossos gerentes regionais eles estão orientados exatamente no sentido de entender qual é o negócio desse empresário, né, qual é o tipo de investimento que ele vai fazer, e ele está orientado, o nosso gerente de negócios, a ser um consultor no sentido de dizer para o empresário qual é a linha que melhor se adequa ao que ele precisa. Daí a importância de fazer um bom plano de negócios, né, e prever essas possibilidades, principalmente de financiamento. Santiago, de que maneira você gostaria de ver marcada a tua passagem no comando do Badesc? Eu gostaria, Raimundo, de marcá-la com 2 ações. A primeira é que, na minha saída do banco, as pessoas passassem a ver o Badesc como uma opção mais acessível e mais ágil na obtenção de crédito por parte das empresas. Isso é um objetivo que eu tenho buscado com bastante tenacidade e tenho tido para isso, felizmente, a adesão do corpo funcional do Badesc. A segunda delas é o microcrédito, que era algo que eu conhecia muito superficialmente antes, hoje estou cada vez conhecendo mais e melhor, e algo que hoje é a minha menina dos olhos dentro do banco. Eu sempre digo que dentro das áreas de atuação do Badesc hoje é a que mais me encanta. E aí, em especial, é um pedido que o governador Raimundo Colombo me fez quando convidou a assumir a presidência do Badesc, que é o lançamento do microcrédito a juros zero, que deve acontecer brevemente. Bom, na sua avaliação, qual a importância desse instrumento na geração de emprego e renda para um estado tão produtivo como Santa Catarina? Ele é importantíssimo, Raimundo, e ele existe em Santa Catarina desde 99, já foram mais de 85 milhões de reais nesse período injetados na economia catarinense,
mas principalmente, além do volume de recursos e do tempo em que esse projeto está de pé, mais do que isso, ele está levando recursos para aquelas pessoas que estão fora do mercado financeiro tradicional. E esse é o grande ponto do microcrédito, não é? Porque os empréstimos são de valores individuais, digamos assim, muito pequenos, né? O ticket médio, o valor médio da transação aí do microcrédito fica em torno de R$3.000. Os empréstimos começam em R$200 e vão até 15 mil, né, para serem caracterizados aí como microcrédito. Então você vê que pelo valor, as pessoas que tomam esse recurso são realmente microempreendedores e muitas vezes informais. 2/3 hoje do dinheiro que é aplicado em microcrédito em Santa Catarina hoje vai para empreendedores informais. Então é o pipoqueiro, é a costureira, né, aquela pessoa que não consegue acessar recurso num banco tradicional e que através do microcrédito ele consegue fazer com que o seu negócio prospere e aumente a sua renda. E qual o volume de recursos que você tem para aplicar no microcrédito e qual é o critério da destinação desse dinheiro? Hoje nós não temos uma limitação, digamos assim, de recursos dentro do orçamento do Badesc. Tudo aquilo que o mercado de microcrédito conseguir absorver, nós investimos. E recentemente conseguimos no BNDES mais R$10 milhões que vamos aplicar ainda este ano, se possível, dentro do microcrédito. A atual carteira de microcrédito do Badesc ultrapassa os R$30 milhões neste momento, não é? E o que é interessante do nosso modelo de microcrédito, Raimundo, é que ele é diferente daquele operado na maior parte do país. Ele não é um modelo estatal. O que eu quero dizer com isso? Não é o Badesc que tem agências espalhadas aí pelo Estado repassando esse dinheiro. A respeito disso, quer dizer, já que o Badesc não é um banco convencional com agências espalhadas, de que maneira as pessoas podem acessar o banco para tomarem empréstimo? Nós operamos aqui em Santa Catarina dentro de um modelo que eu considero que é o ideal e que é um modelo muito bonito e muito bem engendrado. Hoje existem em Santa Catarina 19 OCIPs, né, 19 ONGs, que operam o microcrédito em Santa Catarina. Apenas 2 delas surgiram, digamos assim, de forma espontânea, né? A partir delas, o próprio Badesc investiu lá 10 anos atrás no surgimento dessas outras 17 e hoje elas formam uma rede que cobre todo o território catarinense. Então, os empreendedores procuram essas OCIPs em todo o estado e essas OCIPs, por sua vez, elas tomam recursos junto ao Badesc. E é importante a gente frisar, Raimundo, que desde que começou esse programa, a inadimplência das OCIPs para com o Badesc é 0. Nunca tivemos um calote sequer. E a inadimplência dos tomadores de empréstimos em relação às OCIPs? Ele gira hoje em torno de 3,5%. Isso na média nacional, o que significa? Ele está abaixo da média nacional. Porque veja só, a gente está falando aí, como eu disse, de pessoas que não têm acesso ao crédito tradicional e que são consideradas pelo mercado financeiro como um investimento de risco. Né? Pessoas que não têm a sua empresa formalizada, muitas vezes não têm uma garantia a oferecer, né? Que às vezes estão no SPC, estão no Serasa. Né? Então o risco dessa operação ele é considerado pelo mercado financeiro como alto. Então você ter uma operação dessa 3 a 3,5% de inadimplência realmente é um índice bastante baixo, conseguido graças, primeiro, à seriedade dos catarinenses, que são os tomadores desse recurso, e depois a qualidade na concessão do crédito também e do acompanhamento desse empreendedor pelas OCIPs. Porque é importante salientar, o microcrédito ele exige não apenas o ato de emprestar o dinheiro, né? O microcrédito ele atua através de agentes de crédito que acompanham também a empresa durante o andamento dessa operação de empréstimo, digamos assim. Né? Então é um auxílio a mais que se dá para o empreendedor para que ele continue inadimplente para que o seu negócio prospere cada vez mais. E qual o impacto desse tipo de financiamento na geração de trabalho e renda? Você tem estudos nesse sentido, Santiago? Nós temos e você que acompanha a economia sabe, por exemplo, que no Brasil o maior volume de empregos gerados e mantidos está em micro e pequenas empresas. Então, por conta disso, o microcrédito é essencial na manutenção dessa estatística. E nós estimamos que nesses anos aí de atuação do microcrédito de Santa Catarina, cerca de 50 mil empregos tenham sido gerados ou mantidos por conta desses recursos. E o tomador desse empréstimo, ele tem que chegar lá com um projeto? De que maneira ele pode chegar lá no Badesc, aliás, no OCIPs,
que deve ter lá no site do banco a relação de todas elas e onde estão localizadas. Quer dizer, ele chega lá com um projeto formalizado ou não? Como é que funciona essa parte? Não, o processo é bastante simplificado. Esses agentes de crédito das OCIPs é que fazem esse atendimento do empreendedor e muitas vezes, como essa pessoa não tem um nível mínimo, digamos assim, de organização das suas contas, eu já vi isso. Algumas OCIPs têm uma fichinha padrão que elas preenchem junto com o empreendedor, né? Quanto é que você ganha por mês? Quanto é que você gasta? Você gasta onde? Gasta tanto com escola, com alimentação, com saúde. Você faz um balancete, entre aspas, aí. Rápido, né? E aí vem, na verdade, qual é a disponibilidade de recursos que essa pessoa tem. E depois verificam o seguinte, bom, você quer investir em quê? Quero comprar uma máquina de costura, por exemplo, para trabalhar em casa. Ok, quanto é que essa máquina vai render por mês? E fazem junto com o empreendedor, a empreendedora, né, esse plano de negócios, entre aspas, assim, para garantir que, primeiro, aquele investimento que a pessoa vai fazer vai lhe dar retorno. E se esse agente de crédito chegar à conclusão de que não dará, ele vai falar isso para a pessoa, porque o papel dele é exatamente esse de auxiliar, né? E caso haja possibilidade, vai sim fazer o empréstimo e acompanhar o negócio dessa pessoa. Bom, você falou que as OCIPs têm um papel fundamental na distribuição desse recurso para atender os tomadores de empréstimo. E que nós temos 19 OCIPs no estado que atende, que é parceira do Badesc nesse trabalho. De que maneira uma região que quer criar uma OCIPs, ela pode fazer para ter a sua ONG lá, a sua agência? As OCIPs, elas são reguladas pelo Ministério da Justiça. Então, o interessante é que a pessoa que queira fazer essa iniciativa, ela busque junto ao próprio site do Ministério da Justiça, onde há informação, como formalizar essa OCIP. Depois que procure uma gerência regional de negócios do Badesc, para saber quais são as exigências que nós fazemos para que a OCIP tome recursos conosco, né? A gente vai sempre exigir, primeiro, que haja uma contrapartida de recurso, por exemplo. Nós não vamos iniciar a OCIP com 100% de recursos do Badesc. É preciso que os envolvidos também façam a sua parte e envolvam algum recurso nesse processo, né? E as OCIPs, a parte eu acho que é mais interessante desse nosso modelo, é que elas são exatamente geridas pela sociedade civil, né? Que é um modelo que surgiu aqui que é muito interessante, porque apesar de ter recurso público, mas a gestão desse recurso é feita por pessoas da comunidade, né, que se dispõe a fazer um trabalho voluntário no conselho dessas OCIPs e que hoje é um modelo que é referência em todo o país. E um exemplo que deve ser citado é o da Isabel Baggio, lá em Lages, né, com o Banco da Mulher, que hoje deve ser Banco da Família. Banco da Família mudou hoje. de nome, né? Que ela participou de uma forma bastante interessante, né? E eu me recordo que em Lages também tinha um programa Bairros que Trabalham, a prefeitura envolvida, também a associação comercial. Então, essas OCIPs, de modo geral, elas têm esse envolvimento com prefeitura, ação comercial? Como é que elas funcionam? De prefeituras, geralmente, há modelos diversos, né? Algumas têm participação de prefeituras, elas têm geralmente um conselho, né, onde pode ter um representante da CDL, da associação comercial, da associação de bairros. Tinha do Badesc até há pouco tempo, agora como nós fornecemos o recurso, nós saímos, né? Então são vários segmentos da sociedade que acabam sendo representados dentro dos conselhos dessas OCIPs. E é importante porque dentro do nosso modelo geoeconômico, digamos assim, cada região de Santa Catarina tem uma característica bastante diferente, bastante marcante, né? Então o perfil econômico e das pessoas, por exemplo, que habitam e trabalham em Lages é diferente do de Blumenau, que é diferente do de Florianópolis, do de Joinville, de Chapecó, de Criciúma, de Joaçaba, né? E como essas OCIPs têm os seus conselhos formados por pessoas que são da região, que são locais, elas entendem isso, né? Elas absorvem isso e elas conseguem fazer com que a OCIP atue muito focada nessa característica geoeconômica da região onde ela está. Então, além dessa estrutura toda e de você já estar atuando no microcrédito, você tem agora uma novidade que é o microcrédito com juro zero. Quais são os critérios para esse tipo de financiamento? São os mesmos? Não, eles serão um pouco diferentes. O microcrédito juro zero é uma ideia, até na verdade, do nosso governador, Raimundo Colombo, que implementou isso já em Lages quando prefeito e agora quer que nós levemos esse modelo para todo o estado.
e nós estamos desenvolvendo esse modelo junto com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e o SEBRAE, e ele deve brevemente ser lançado com algumas pequenas modificações em relação ao microcrédito tradicional. Quais são essas modificações? O mais importante, Raimundo, é que as OCIPs que hoje atuam no microcrédito serão nossas parceiras nesse projeto. Não há como viabilizá-lo sem a participação das OCIPs, que têm capilaridade e que têm expertise, têm o conhecimento desse negócio. Então elas serão nossas parceiras. O Juro Zero não será um produto concorrente ao que existe hoje, ele será complementar. Esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de frisar. E terão acesso a esse microcrédito Juro Zero apenas os MEIs, os microempreendedores individuais, que são aqueles que faturam até 36 mil por ano e têm no máximo um empregado registrado. Que eu sempre digo que é o primeiro degrau da formalização do empresário, ele começar como um MEI. Por que nós escolhemos o MEI como foco desse projeto? Exatamente porque eu falei antes para você que 2/3 hoje dos tomadores de recursos de microcrédito são informais. E o MEI é o primeiro degrau da formalização. Então nós queremos dar mais um incentivo para que esse empreendedor informal se formalize, e comece a estruturar de forma mais adequada a sua empresa. Então vai ser um empurrão que nós vamos dar. Como é que vai funcionar esse processo? O empreendedor procura a OCIP, passa por todo aquele processo normal que já passa hoje para as outras linhas de microcrédito, com a diferença básica de que ao final do pagamento, digamos assim, do empréstimo dele, se ele for adimplente nas primeiras parcelas, o Estado vai pagar a última parcela que corresponde aos juros. Então, se o cidadão... O bom pagador vai ser premiado. Exatamente. Se ele tomou R$2.000 emprestado, ele vai devolver R$2.000, nem um centavo a mais. Tudo que houver de juros, e haverá, na verdade, um juro para remunerar o trabalho da OCIP, mas ele será pago pelo governo do Estado para a OCIP para remunerar o trabalho dela. O empreendedor não pagará absolutamente nada. E é com essa atuação do microcrédito a Juro Zero que você pretende marcar sua passagem pelo comando do Badesc? Eu acredito que sim, ele vai ser um programa bastante marcante porque ele será inédito no Brasil. Essa ideia do nosso governador para ser implantado em âmbito estadual, ela é inédita. E eu tenho certeza que, talvez daqui a 10 anos, quando nós olharmos para trás e compararmos, por exemplo, as taxas de mortalidade de empreendedores individuais em Santa Catarina comparadas com o restante do país, eu não tenho dúvida de que o nosso índice aqui vai ficar muito aquém do índice nacional, entre outros motivos por causa desse programa, que não vai se restringir, Raimundo, apenas também à concessão de crédito. O SEBRAE, que é nosso parceiro no processo, vai, por exemplo, fazer um trabalho de acompanhamento da gestão desse negócio, desse MEI, durante o período em que ele usufrui do empréstimo. Então eu tenho certeza que isso vai ser um impulso bastante grande para que muita gente se formalize e principalmente que eles não parem ali naquele patamar do MEI. Que eles depois virem uma microempresa e que eles continuem crescendo gradualmente. Santiago, quero cumprimentar pela iniciativa e desejo realmente muito sucesso, porque com isto que se resolve duas grandes causas da mortalidade do micro e pequeno empresário: crédito e gestão. O crédito, com o microcrédito Badesc a Juro Zero, já é um grande apoio. E a parte de gestão, o SEBRAE como seu parceiro. Quero agradecer a tua participação no programa Estado de Excelência. Muito obrigado, eu que agradeço. Quero convidar os empreendedores catarinenses a acessarem o nosso site, o badesc.gov.br, onde é possível fazer simulações de empréstimos e também saber os endereços, telefones de contato com as nossas gerências regionais. Muito obrigado.